que ele dizia que eu tenho uma F, um diff de classe R, de uma variedade riemanniana, P ponto fixo hiperbólico, a gente chamou de A df em P, sai de TP M em E. Então, existem U, vizinhança do zero, em TPM, V, vizinhança de P em M, e H, homeomorfismo, de U em V, tal que F bola H é igual a H bola A. Ou seja, a gente tem espaço tangente, aqui é a derivada, a variedade embaixo. Deixa eu apagar. Aqui zero, zero. A gente conseguia construir uma H daqui para cá, tal que conjugava vizinhancinhas. Certo? Aí a gente fez o primeiro lema. O R, ele aparece no lugar, Não. Precisa pelo menos classe 1. Só. Tem uma sutileza que eu posso explicar. Quando terminar o teorema, eu falo assim, fala do R. Aí eu falo do R. Tá. A gente mostrou que existe extensão da F da forma A mais φ, com φ epsilon Lipschitz, e F A mais φ, epsilon Lipschitz limitada aqui, finida em todo E. A gente tinha feito aquela suposição que a gente podia olhar para o P como sendo zero do espaço tangente, por causa do caráter local, a menos de mudar de coordenada para passar de um lugar para o outro, e a gente tinha parado aí, fez essa conta. Ok? Certo. O que a gente quer achar? A gente quer achar uma H, nesse contexto, ela vai ser de todo E em E, do jeito que a gente vai construir. Vai ser uma H de E em E, tal que A mais φ bola H é igual a H bola A. Mas, como H é ômeo, também vai acontecer o contrário, né? Também vai ter o seguinte. H tio bola A mais φ é igual a bola H.
Se φ fosse nula, por exemplo, a gente ia ter que H igual a identidade resolveria a equação funcional. Seria solução da equação funcional. Isso. Perdão. Sim. Não, mas é que vai ficar claro porque eu coloquei H2 por causa desse aqui. A gente quer achar nesse contexto. Beleza? Então, é natural esperar que se eu perturbar a H para uma coisa bem pequenininha, seria muito bom se a H nossa fosse a identidade mais uma coisa pequenininha. Como A mais φ é pequena perturbação, é natural esperar que exista uma H do tipo I mais V, onde V é, sei lá, contínua, limitada. E aqui começa a entrar o lance que eu disse de, vai entender o porquê do H. Então, a equação que a gente ia ter original era um A mais φ, composto com um I mais V, igual a I mais V, composto com A. E o mesmo para V, para U, solução de A I mais U, vamos lá, A mais φ, igual a A composto com I mais U. Tá. Por isso, proposição. Seja A L do E em E, isomorfismo linear, zero ponto fixo hiperbólico, φ e psi de E em E, funções Epsilon-Lipschitz limitadas, contínuas, bom, consequência de Epsilon-Lipschitz, né? Então, existe uma única V de E em E, contínua, tal que I mais V composto com A mais φ é igual a A mais psi composto com I mais V. Chamar a atenção porque aqui tem duas, né? Tem uma aqui e uma aqui. A razão é porque o que a gente precisa fazer?
A gente precisa resolver isso aqui para mostrar que é ômeo, princípio só contínua. A gente precisa ver, para mostrar que é ômeo, que ela tem inversa. Opa! Então, o que, que a gente faz? Por que a proposição resolve o nosso problema? Bom, que a gente tem que existe uma única V de E em E, tal que isso daqui se verifica. A mais φ composto com I mais V é igual a I mais V composto com A. Também existe uma única U. Isso aqui é a minha... Opa! Essa aqui é a minha H. Existe uma única U de em E, tal que I mais U composto com A mais φ é igual a A composto com I mais U. Essa aqui é a minha H-til. Das duas, compõe, pega essa daqui, por exemplo, e compõe H desse lado. H. Usa de cima e troca. Então vai ficar. Tá, deixa eu fazer. Da segunda, compõe H dos dois lados. Vai ficar H composto com H-til, composto com A mais φ, igual a H. Não, eu quero compor. Vou compor na de cima. Vai ficar claro o que eu quero dizer. Tá, é indiferente, mas vou compor com H-til a de cima. Vou começar desse lado aqui. Vai ser H-til composto com H com A igual H-til composto com A mais φ composto com H. A gente pode trocar desse lado aqui, né? H-til é igual a isso. Vai ficar A composto com H-til composto com H. Correto? A gente, do teorema, a gente disse que existe uma única V tal que isso daqui acontece. Essa única V tal que isso daqui acontece para A perto da identidade, certo? É o zero. Constante igual a zero. Certo? Então, isso aqui está dizendo que o H-til bola H é igual à identidade. Tá. Você faz a mesma coisa para o outro lado e vai ter a mesma resposta. Aqui fica mais claro. Ok? Por isso que ela resolve o nosso problema. Certo? Então, agora a gente vai provar a proposição. Teremos conta, muitas contas. Eu espero deixar elas bem claras. Alguma dúvida até aqui? Entenderam o que está acontecendo? Por que essa proposição é suficiente? Legal. Então, vamos lá. Vamos para a prova da proposição. Como zero é ponto fixo hiperbólico, considere, então, E como sendo EU, soma direta com S. E a gente vai colocar em E
a norma do máximo. Máximo que eu quero dizer é a norma do cara vai ser a maior das duas. Tá. Dessa forma, a gente vai poder escrever o L como sendo LU, LS, Φ, FU, FS, Psi, Psiu, PS e V, VU, VS. Note que resolver isso, isso, da proposição, resolver I mais V, composto com A mais Φ, é igual a A mais Psi, composto com I mais V, é equivalente a resolver IU mais VU composto com A mais Φ igual a AU mais Psiu composto com I mais V e o equivalente de baixo. IS mais VS composto com A mais Φ igual AS mais PCS composto com I mais V. Certo? Só quebrei em cada uma das direções. Então, assim. Tá, vamos quebrar aqui. A identidade nesse negócio vai ficar AU mais a identidade U, né? FU mais VU composto com A mais Φ. Desse lado vai ser AU mais AU. Caramba, era L, rapaziada. L. Eu troquei o L por A. Tá, vamos seguir aqui. AU composto com VU. Perdi. AU composto com VU mais FU composto com I mais V. E embaixo, mesma coisa. AS mais FS mais VS composto com A mais Φ é igual a AS mais S bola VS mais FS com I mais V, ok? Só fui separando as direções. Esse morre com esse com esse. E aqui a coisa começa a mudar de figura. Vou separar de dois jeitos diferentes essa equação. Vou começar na de baixo e a de cima e vou explicar por quê. Assim, portanto, o que a gente pode fazer? A de baixo, vamos deixar esse cara aqui, mandar todo o resto para lá. Vai ser VS composto com A mais Φ. E aqui desse lado vai ficar igual a
AS, VS, mais psi-S composto com I mais V, menos φS. E em cima, eu vou segurar esse e vou mandar do lado de lá. Vai ser, ó, vou segurar esse daqui. Então vai ser AU, VU, igual. Vai ser VU mais VU composto com A mais φ menos psiu com I mais V. Ok? Tá, vamos isolar VS e VU na de cima. Se implica então que se eu pegar isso aqui e compor com a inversa desse daqui, eu vou ter o seguinte: VS é igual a S composto com VS mais psi-S composto com I mais V menos φS composto com A mais φ menos 1. E em cima, vou compor do lado de cá com a inversa do AU. VU vai ser linear, AU A menos 1, composto com φU, mais AU A menos 1, com VU, A mais φ, menos AU menos 1, com psiu, e mais V. Por quê? Por quê? Parecem... Bom, eu estava manipulando as duas ao mesmo tempo, espero que vocês não estejam confusos por causa disso. Vocês entenderam até agora? Tá ok? É só conta, não tem nada. Por que eu fiz isso? Porque aqui aparece AS e aqui aparece AU, A menos 1. Na definição de hiperbolicidade, a gente sabe o controle de taxa desse e desse. A gente não sabe do AU iterando para frente. Então a gente precisa olhar para trás. Por isso que a gente quebra esse negócio em esse para frente e esse para trás. Se eu colocasse, se eu fizesse a mesma análise aqui, aqui apareceria AU, não tem controle nenhum a princípio sobre o AU, a norma para frente. Por que eu estou falando em controle de norma? Qual é a técnica? A técnica é mostrar que... Tá, antes de eu dizer, vamos definir o espaço. Tem alguns detalhes, tá? Eu ainda não... Vou chegar lá. Considere CB0 de E, as aplicações V de E em E, tal que é contínua e limitada. Vamos colocar E de 0 igual a 0, mas tá. V contínua e limitada. Aqui, com a norma do sup, tá? Com a norma do supremo, CB0E, é Banach. Define então operador L, que sai de CB, que para cada V associa
WS, WU, da seguinte forma. Eu vou fazer aqui, porque depois eu vou usar, eu não vou apagar, porque senão você vai, para fazer a conta depois fica muito complicado. Vou deixar aqui, eu coloquei ali, onde WU, WS é dado por WU, WS. Ok? Não vou apagar isso aqui a partir de agora. Essa conta toda que a gente fez, diz pra gente que portanto, essa conta toda que a gente fez, de catar o negócio, sair fazendo, trocando a variável trocando a variável não, e jogando, isolando as coisas, está dizendo que encontrar V que resolve a equação funcional I mais V composto com A mais φ igual a A mais psi composto com I mais V é o mesmo que encontrar um ponto fixo do operador L. Aqui? A mais psi. Correto? Porque o cara que foi ponto fixo aqui vai ser VU igual a isso, VS igual a isso. Então ele refaz toda a conta, engenharia reversa, e acha a V, a cara da V que tem que satisfazer. Só que tem um problema, que ninguém disse, a princípio, isso aqui é invertido. Então, precisa verificar que o operador está bem definido, né? Tá. Então vamos para a proposição. Lema 2. Proposição é muito. Tá. Ok. Como a gente vai achar um ponto fixo para o operador? Banach. Então é um ponto fixo de Banach. A gente vai mostrar que isso é uma contração. E usando a contração a gente vai achar a unicidade do ponto fixo que tem a propriedade que a gente quer. Por isso que, agora que eu já expliquei, defini o operador, por isso que é importante eu ter o controle da taxa desse e desse. Porque a taxa desse a gente sabe que é estritamente menor do que 1. A taxa desse a gente também sabe que é estritamente menor do que 1. Então, esses dois vão ser os caras que vão dar a taxa da contração mais um epsilon. O epsilon dependendo do epsilon Lipschitz no começo. Então, o epsilon tem que ser bem pequeno. Então, lema 2. Não, por isso que a gente não quebra. Por isso que a gente não. Aqui não dá para colocar para fazer direto. Então, mesmo ali, a V... Não. Por isso que não dá para quebrar direto. Se fosse, a gente colocava SS e resolveu mais fácil, mas não dá. Lema 2. A gente está supondo que a invertível e a inversidade tem uma... A gente está supondo
A hiperbólico. Se é hiperbólico, significa que A menos a identidade não tem nenhum outro valor. Então significa que a gente pode inverter. Não tem outro valor. Né? Tá. Então a gente vai supor aqui seja A isomorfismo linear hiperbólico, zero hiperbólico, eu quero dizer, e φ de em E uma aplicação epsilon Lipschitz limitada. Se epsilon é suficientemente pequeno, então A mais φ é um homeomorfismo. Acho que. Uhum. Coloquei. Nem precisa hiperbólico. Não precisa hiperbólico, dá pra fazer geral. Se você colocar a identidade, vira um negócio que chama perturbação da identidade. Então, isso tem um nome. Não precisa hiperbólico. Não precisa. Demonstração. De fato, vamos fazer duas coisas. Não vou apagar isso. Primeira coisa, A mais φ é bijeção. Vai fazer direto a bijeção. Tá. Se a gente tivesse que se A mais φ de x é igual a z, então a gente tem que O de x mais φ de x é igual a z e A de x é igual a z menos φ de x e x é A menos 1 de z menos φ de x. Defina o operador TZ, sai de E em E para Z em E, defina o operador TZ, que pega cada x e associa A menos 1 Z menos φ de x. Afirmação. T de Z é contração. A gente vai usar esse argumento repetidas vezes. Ok? TZ de x menos TZ
de y. Isso daqui é igual a menos 1 de z menos φ de x menos a menos 1 de z menos φ de y. Vai ficar a menos 1 de z menos a menos 1 de φ de x menos a menos 1 de z mais a menos 1 de φ de y. Esse com esse fica menor ou igual que norma de a menos 1 vezes norma de φ de x menos φ de y, que é menor ou igual a epsilon, norma de a menos 1, distância de x até y, que é a contração se o epsilon for suficientemente pequeno. Dois. Contínua. Então, seja xn, frequência, tal que o A mais φ. A mais φ. Oi? Não, são multiplicações contínuas. Não, sim, mas você vai entender o que eu estou querendo fazer o seguinte. Estou querendo pegar e ver que a inversa é contínua. Mas você não mostrou que a inversa é. Não, essa aqui não é inversa. Aqui é menos 1. Tá. Sequência tal aqui, a n, xn, de x. Ok? Nós vamos agora estimar isso daqui. Que nada mais é do que o a menos 1, o a de xn menos a de x. Ok? Soma e subtrai a menos 1 de φ de xn e a menos 1 de φ de x. Então vai ficar a menos 1 de a mais φ de xn menos a mais φ de x mais a menos 1 de aqui φ de xn menos φ de x. Isso aqui é menor ou igual. Não vou apagar aqui. Tá, menor ou igual, vou quebrar aqui e aqui. Vai ser esse primeiro pedaço, a menos 1, norma de a menos 1, vezes a mais φ de xn menos a mais φ de x mais a norma
do A menos 1 vezes isso, só que a Epsilon Lipschitz vai ficar mais A menos 1 vezes Epsilon xn menos x. Assim, dessa forma, então, a gente tem que, passando isso aqui para o outro lado, vai ficar 1 menos A menos 1 vezes Epsilon de xn menos x, menor ou igual que norma de A menos 1 vezes A mais φ de xn menos A mais φ de x. Portanto, tomando um epsilon bem pequeno se precisar, isso aqui vai ficar menor ou igual do que A menos 1 de 1 menos A menos 1 vezes epsilon A mais φ de xn menos A mais φ de x, que vai a zero. Isso conclui a afirmação. Conclui o lema. Então, o nosso operador é bom. Muita conta? Ok. Agora falta ver que é contração. Então, com isso, mais conta, mais estimativa. Agora eu vou fazer. Tá, deixa eu escrever e eu retomo ali. Que L é a contração. Vamos olhar para a diferença de W1 com WU2. Então vai ser aí que por isso que eu deixei aquele negócio ali, porque senão ninguém vai lembrar, nem eu. Vai ser AU menos 1 mais bola φ AU menos 1 bola φ U mais A menos 1 bola V1U bola A φ mais, menos AU menos 1 composto com psiu com I mais V1 menos AU menos 1 bola φ menos AU menos 1 bola V2 U bola A φ mais AU menos 1 bola φ e mais V2. Esse vai com esse. Esse aqui é linear, né? Então vai ficar AU menos 1 composto com V1U menos V2U A mais φ mais AU menos 1 composto com, ok, vou colocar aqui, φU bola e mais V2 menos psiu composto e mais V1 que é menor ou igual
quebra na soma. Aqui vai aparecer a norma desse vezes a norma disso tudo aqui. Correto? Só que a norma aqui é a norma do sup, então isso daqui não interessa. Esse é menor ou igual do que AU menos 1 vezes a norma de V1U menos V2U mais a norma de AU a menos 1 vezes psiu composto com I mais V2 menos psiu composto mais V1. Vamos lá. Isso aqui é menor do que 1. Então a gente tem o seguinte. Menor que V1. Aqui é menor ou igual. Norma do máximo, então essa é menor ou igual do que a norma de verdade do V, da diferença do V1. AU a menos 1, V1 menos V2. Então, aqui é a norma do sup, da função. Então, esse daqui é um subconjunto da imagem. Então, estou tomando o sup em tudo. Então, isso aqui, tanto faz. É menor ou igual do que a norma total. Correto? Mais essa é Epsilon Lipschitz, então vai ficar Epsilon vezes esse menos esse, que é V1 menos V2, mais Epsilon V1 menos V2 é igual a norma de A1 a menos 1 mais Epsilon vezes V1 menos V2. Vamos olhar a outra agora. Entendeu por que eu não apaguei? Tá. Norma de WS1 menos WS2. Então vai ser isso menos com V1 menos com V2. Vamos lá. AS com V1S mais CS composto com I mais V1 menos CS menos AS composto com V2S mais menos PS composto com I mais V2 mais FS composto com A mais Φ menos 1. Tudo isso composto com A mais Φ menos 1. Esse vai embora com esse. E pelo mesmo argumento que eu estava aqui do V1 e V2, adeus. Isso vai ficar então AS bola V1S, V1 menos V2S aqui, mais PCS composto com I mais V1 menos PCS composto com I mais V2. Agora eu posso apagar. Bom, quebra as duas somas.
vai aparecer arma do AS com V1 S menos 1 V2 S mais Epsilon Lipschitz V1 menos V2 é menor ou igual a S mais Epsilon vezes a norma de V1 menos V2. Assim, logo, se Epsilon é suficientemente pequeno, L é a contração e segue a proposição. É isso. Esse é o teorema de Hartmann-Grobman. Alguma dúvida? Você precisa... Quero dizer com epsilon suficientemente pequeno, de forma que isso aqui fica menor do que 1, que esse fica menor do que 1, que valha o lema 2. Tem que colocar tudo, todos os zeros. Tem um monte de... Por isso que a gente não fala de epsilon no começo. Mas é por isso. E esse é o teorema. Perguntas, comentários, observações. Conta pra caramba, né? Cara, eu fiz as contas, não acredito. Eu vou fazer uma coisa que é não muito usual, mas já que eu mencionei antes, eu vou dar uma formalizada, porque dá para passar um exercício. E esse é o exercício mais interessante que eu vou passar agora. Não é difícil, mas ele é realmente interessante. Suponhamos que a gente ainda esteja no contexto do Hartmann-Grobman, ok? No contexto do Hartmann-Grobman, defina eu vou chamar de W U lock de P o conjunto que pra gente vai ser o H do E U interseção a vizinhança do Hartmann-Grobman, que aqui em cima era U. Ok? E eu vou chamar de WS lock de P, o H do ES, interseção U. Aqui, esse é o conjunto instável de P e esse é o conjunto estável de P. Pensa em, lembra o que aconteceu naquele, sei lá, no Anosov, linear do Tor. Peguei um negócio, projetei. O que acontece com todo mundo que está no ES? Esses caras vão sempre convergindo para o ponto P. O que acontece com os caras que estão no EU? Os caras para trás convergem para o ponto P. Então, o R, você não perguntou, mas eu lembrei. O R tem a ver com isso aqui, ó. Porque aqui eu chamei de conjunto estável, conjunto instável. Na realidade, isso é uma subvariedade CR mergulhada. E o R do difeomorfismo, da classe do difeomorfismo. Mostrar que isso é uma variedade CR mergulhada é o que diz o teorema da variedade estável para ponto fixo hiperbólico. Entendeu? Deixa eu dar uma breve justificada no que eu quero dizer por que é estável local, por que é instável local. Local, aqui, conjunto estável local.
local. Tem esse lock aqui, é uma vizinhancinha do P. Você pode remover esse lock, mas é outra conversa. Definição, tá, do jeito que está definido, isso é uma definição topológica. O EU é um espaço, é uma coisa contínua, então a hora que eu projeto é uma coisa contínua embaixo. Mas na realidade vai ser uma CR mergulhada, vai ser mais. E o que acontece para pontos que estão aqui dentro? Se eu tenho, sei lá, X aqui. Então, existe Z aqui. Então, aqui H de Z é igual a X. Como o Z está no... Como o Z pertence ao espaço estável, a gente tem então que o AN de Z é a zero quando o N vai para o infinito. Certo? Dessa forma, se D é a métrica riemanniana de M, a gente temos o quê? Lembra quando eu defini conjugação, que eu fui lá e eu fiz que se F e G são conjugadas, então Fn é conjugada a Gn pela mesma H, que era só ficar trocando? Vamos usar isso aqui agora. Temos que o seguinte, a distância do Fn de x até o P é a mesma coisa do Fn de x até o Fn de P, que é P ponto fixo, que é a mesma coisa do Fn composto com o H de Z, do Fn composto com o H de zero, que é a mesma coisa disso até o H de zero e vai a zero. Agora vai para o infinito. Então, se o ponto pertence à variedade estável, instável, variedade não, conjunto estável local de P, se x pertence, então Fn de x converge para P. A gente pode fazer exatamente, faço o mesmo para f menos n de x com x na variedade instável, variedade não, conjunto instável de P. Você ainda não sabe que isso é uma variedade. Então, estou errando uma nota. Isso me deixa um exercício, vou colocar o exercício agora. Isso me faz pensar no seguinte exercício. Não é um exercício complicado, mas é um exercício para vocês se acostumarem com isso daqui. Vou deixar uma pergunta. É possível
possível ter x em V, do Harshman-Grobman ainda, tal que o Fn de x convirja a P. Vou colocar aqui só para essa redundância, Fn de x pertence a V para todo n. Tal que x não pertence ao conjunto estável de P? Será que você consegue... Será que isso daqui classifica todos os pontos que estão numa vizinhança de P que converte para ele? Mesma pergunta para trás. 1, 2. Mesmo para menos 1. Será que esses conjuntos, eles realmente dizem o que acontece numa vizinhança aerodinâmica, naquela vizinhança? Todo ponto que converte para lá tem que vir de um desses conjuntos, e etc. O que eu quero falar? Legal. Perguntas? Então vamos falar de um negócio que chama continuação hiperbólica. Ó, eu vou enunciar o negócio dentro de um Banach, mas é indiferente. Já é mais fácil enunciar no Banach e explicar, ou é mais fácil enunciar geral e depois falar... Lembra daquela discussão que a gente fez no começo do Harshman-Grobman, que eu fiz numa variedade? Eu falei, olha, como o teorema é local, eu posso olhar para a vizinhança do ponto como sendo próprio um aberto do espaço de Banach? Mesma coisa, aqui. Então eu vou enunciar direto no Banach, mas eu quero dizer, é local o teorema. Certo? Seja E um espaço de Banach, U aberto e F de U em E de classe C1. Entendeu por que eu falei, tanto faz, se eu colocar variedade M, um aberto aqui, tanto faz. É tudo caráter local. O que eu quero dizer com esse teorema? Se eu pegar, eu nem falei, se eu pegar P, o que esse teorema vai dizer é, lembra aquela discussão que a gente teve em dinâmica unidimensional, que eu fui lá, desenhei uma aplicação e falei, olha, uma vez que eu crio dois pontos aqui, um atrator e um repulsor, quando eu mexo um pouquinho, esses pontos não deixam de existir? Lembra quando eu falei esse negócio? Que tinha que formalizar, que em caso de dimensão 1, é simplesmente ver que a derivada continua menor do que 1 ali perto, mas eu não disse... E graficamente o gráfico vai continuar cruzando ainda. Então você mexe um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima e a derivada vai continuar sendo menor que 1. Esse é o teorema que diz que isso vai acontecer. Teorema não, é uma proposição que diz que isso vai acontecer no caso geral. Então, seja P pertencente a U, vou apagar isso, um ponto fixo hiperbólico, para F. Então, existem uma vizinhança N de F na topologia C1. Quero dizer aqui que F e G estão perto na topologia C1 se o sup na norma C0 está perto e se o sup da norma C1
que é a derivada, está perto. Na topologia C1. V é vizinhança de P contida em U. E uma aplicação IP, uma aplicação de N em V. Tá aqui. Que vai associar para cada G aqui uma P de G. Tá aqui. P de F é igual a P. E P de G é o único ponto fixo hiperbólico para G em V. Ok? Perguntas? Viram por que é a continuação? É aquilo que eu disse? Você está me dizendo que robustamente, por robustamente eu quero dizer que se eu der um peteleco na aplicação original que tem um ponto fixo hiperbólico, todo mundo perto vai continuar tendo um ponto fixo hiperbólico. Legal? Vamos para a prova. Vamos lá. Seja B uma bola centrada em P de raio R suficientemente pequeno para que F e DF sejam limitadas em B. A bola fechada. Contida em U. Centrada em P de raio S para que F contida em U. Tá. Considere CB1 e B em E, conjunto dado pelas G que saem da bola no Banach, tal que G é contínua, limitada e DG contínua, limitada. Tá, vamos ser malandro agora. Vocês têm alguma ideia de onde que vem esse monte de vizinhança? Esse monte de vizinhança tem uma cara inacreditável de ter uma função implícita. E de fato é. Define então. F sai de CB1 e cartesiano B em E. B. Não, E. De forma que eu pego um G X e associo em
Gx menos x. Assim, primeiro, percebe que f de fzinho p é igual a f de p menos p, que é 0. O que mais? Se eu pegar df dx, não, df dg, gx, isso daqui é lx, onde lx C1, B, E, C1, B, E, com lx de g igual a g de x, vejo que é linear. E a beleza da coisa está agora. df dx e um gx, o que é? Derivada da g menos a identidade. Então, isso fica dg menos a identidade. E o que acontece para FP? Note que, se eu olhar a df dx em FP, isso daqui é a diferencial da f em P menos a identidade. Oi? Sinto que o LX avaliando G não é uma função. Isso? Não, é o x fixo. Mas está definido. Perdão, tá certo. É o espaço das funções no espaço... tá. Certo. Defina LX assim. Não se liga muito no espaço não, mas vai ser... Tá certo, é no CB, mas... Tá. Aquilo lá é só para ver que tá bem definido. Mas aqui... isso significa que o determinante dfp menos i é diferente de zero, pois dfp é hiperbólica e o 1 não está no espectro dela. Então isso daqui é invertível. F menos I é invertível. Se implica, portanto, que existe N, existe V e existe P, tal que a daqui é escrito como função daqui. Portanto, existem N, V e P como enunciado do teorema. Na proposição.
correto? O que isso significa? Pelo teorema da função implícita. Ok? E ainda vale, por causa do teorema da função implícita, que f do g, p de g, é igual a zero. Correto? Pelo teorema da função implícita. Isso aqui está me dizendo que zero é igual a g de p de g menos p de g. P de g é ponto fixo. Vou colocar o hiperbólico aqui entre parênteses. Por que o hiperbólico tem que ser entre parênteses? Porque tem que verificar uma última coisa que segue de uma observação que se eu tenho duas matrizes de fonte próximas, uma hiperbólica, a outra também vai ser uma matriz, é menos do que aqui. Você olha para uma coisa do tipo lambda i menos b, se você sabe que a é hiperbólica, ou seja, o zero é ponto fixo, lembra? Você olha para isso, você escreve isso como sendo lambda i menos a vezes identidade menos lambda i menos a menos 1, b menos a. Escreve um negócio mais ou menos desse jeito, faz essa troca marota. Aí, se esse é diferente, você coloca a norma aqui. Aí, esse daqui vai ser diferente de zero. Você tem que controlar isso daqui de forma que isso também vai ser diferente de zero, porque a vai ser hiperbólica. Você pede isso menor do que o máximo disso para lambda dentro do círculo unitário. Então, você olha para o máximo para lambda dentro de S1, contido em C, tá? Complexo, para lambda i menos a menos 1, isso vai existir, vai ser um número positivo, vai ser um número maior do que zero, porque é hiperbólica. Aí você toma m menor do que isso, m menos 1 menor do que isso, aí m menos 1, isso daqui eu quero dizer como a distância do B até o A, onde B é uma outra matriz qualquer. Aí você toma uma distância dessa, ela vai continuar sendo hiperbólica, vai ficar longe do zero. Correto? Então, tá. Isso aqui é uma coisa de operadores, controle de norma de operador, mas é isso. O mais importante é achar um ponto fixo aqui. Perguntas? Alguma coisa do tipo, só foi, sei lá, capacidade de espectro, depois funciona. Dimensão infinita você pode usar direto, olhar direto para os autovalores mesmo. Aí fica mais fácil. Você vai ver que você não destrói o autovalor, cada um deles, se você mexer pouquinho. Aí dá para controlar mais fácil, mas aqui precisa olhar direto para o espectro daquele jeito mesmo. Ok, eu ia passar uma parte de definições gerais e mais 2 exercícios, mas continuo na próxima aula, já é 3 horas. É isso. Não, eu pego depois com vocês aqui. É isso.